Olá, turma! Tudo bem? Turma, nessa aula de hoje eu irei introduzir os sinais senoidais na disciplina de eletrônica analógica, tá? Então, já comentei na sexta-feira que trigonometria e funções trigonométricas estudaremos tanto em eletrônica analógica quanto em matemática, só que a parte aí de funções senoidais iremos começar inicialmente por eletrônica analógica. Para essa aula de hoje eu estabeleci os seguintes objetivos. Inicialmente farei uma apresentação das aplicações práticas de sinais senoidais. Depois, principais definições para um sinal senoidal. Caracterização de período, frequência e valor de pico. E exemplos de cálculo para parâmetro através de um sinal senoidal. Inicialmente, lá em aplicações, nós temos as geradoras de corrente alternada. Tá? Então, CA é corrente alternada, tá? Em multímetros, né, que mede tensão da tomada, da corrente, pode estar AC, que é em inglês, Alternate Current. Normalmente está AC, mas é a mesma coisa. As tensões alternadas senoidais podem ser geradas por diversas fontes. As mais comuns, né, são aquelas que temos nas tomadas residenciais, oriundas de diversas fontes. Né? Temos hidroelétrica, eólica, solar, diesel, entre outras. Então aqui nós temos uma figura, né, que contempla essas fontes, né, geradores. Temos aqui uma figura diferente, né, em relação aos outros, que é para geração de energia, que é um gerador de sinal. Tá? Então esse gerador de sinal ele gera uma forma de onda senoidal em laboratório, temos esse daqui na escola, né? E através desse sinal elétrico de tensão gerado, podemos medir e estudar alguns conceitos práticos, né? Através de medição, instrumentando esse equipamento através do osciloscópio, que é um elemento de medição de sinais. Tá? Falando agora sobre a senoide, né? Esse daqui é o modelinho gráfico dela, em azul. E temos algumas definições, tá? Temos o valor de pico, que é o valor máximo instantâneo de uma função medido a partir do nível zero. Tá? Então pega o zero e vai até o máximo, o máximo esse ponto. Valor instantâneo, que é a amplitude de uma forma de onda em um instante de tempo qualquer, representado por E1 e E2. Tá? Então E1 ó, do zero até esse ponto, e o E2 do zero até esse ponto. Sempre em relação a esse eixo, tá? O eixo do tempo. Amplitude de pico, que é o valor máximo de uma forma de onda em relação ao valor médio. Período, que é o intervalo de tempo entre repetições sucessivas de uma forma de onda, periódica. Tá? Temos o ciclo, que é a parte de uma forma de onda contida em um intervalo de tempo igual a um período. E a frequência, que é o número de ciclos que ocorre em um segundo. Né? A frequência é dada em Hz, então 1 Hz equivale a 1 ciclo por segundo. Legal? O valor de pico, né, eu considero muito importante, conforme eu já disse, é do ponto máximo até o eixo horizontal. A amplitude também ela pode ser colocada dessa forma para esse exemplo. Por quê? Porque a área positiva é igual à área negativa. Então, se eu pegar mais 10 e subtrair dessa área que é igual, só que para baixo, então seria menos 10. 10 menos 10 dá zero, então o valor médio é zero. Né? Então, se a referência aqui é o valor médio e é zero, então se torna a mesma referência aqui do valor de pico. Portanto, para esse caso, e na maioria dos casos que vamos estudar, o valor de pico é similar aí à amplitude, né, de pico. Período, conforme eu li, ele está relacionado ao tempo entre repetições sucessivas. Então, por exemplo, deste ponto até ele se repetir, né, a gente tem que andar aqui no gráfico, opa, se repete aqui, dá um período. Próximo período, valor de pico até o próximo valor de pico, opa, chegou, outro período. Ou aqui, ó, do zero até o próximo cruzamento, né, do sinal negativo para positivo. Né? Então, aqui é do positivo para o negativo, não é.
Aqui é do negativo para o positivo, então deu um período. T1 é igual a T2, que é igual a T3. Tá? A gente tem aqui um sinal simétrico, equilibrado. Frequência é uma característica aí, muito utilizada para estudo, né? Principalmente quando se fala de circuitos elétricos. Então a gente adota aí a frequência para os cálculos, né, dimensionais. Na rede elétrica também tem essa função em máquinas, enfim, frequência é muito estudada para retificadores em analógica também. Processamento é uma infinidade, né, de aplicações que temos o parâmetro da frequência envolvido. Tá? Legal, então o cálculo da frequência é como? É 1 dividido por t. Tá? Frequência é 1 dividido por t. Legal. Agora o que é o que? O F é de frequência, né? A frequência do sinal elétrico. O T é o período elétrico da tensão ou da corrente, em um circuito alimentado por um sinal sinoidal, tá certo? No nosso caso é sinoidal, mas serve para todo tipo de sinal periódico, tá? Pode ser triangular, quadrado. É que para nós, em analógica, nós vamos focar o estudo mesmo em sinais sinoidais. Grandezas utilizadas para calcular frequência elétrica através de um sinal sinoidal é dado por, né, S de segundos, quando temos a referência do período, e Hz, que representa Hz para a frequência, conforme já vimos no slide anterior. Muito bem, aqui eu trago alguns gráficos, né, para que se compreenda melhor. Então temos a medição de um ciclo. Tá? Então olha só. Um ciclo, ele no gráfico visto anterior era T1 deste ponto até ele se repetir. Forma um ciclo dentro de um período. O outro ciclo, ó, valor de pico até o próximo valor de pico. Um ciclo completo em T2. De 0 até 0, né? Mais um ciclo em T3. T1, T2 e T3, eles têm a mesma distância, tá? Desse ponto até esse é igual deste ponto a esse, que é igual a este ponto até este daqui. Professor, mas as imagens, os prints das senoides são distintos. Sim, mas o que interessa é eles se repetirem, ó. Esse ponto aqui, supondo que o valor de pico é 10, isso daqui é 3, tá? Então, 3 volts, positivo. Quando vai ocorrer 3 volts positivo de novo? Aqui. Opa, um ciclo, um período. 10 volts, né? Quando que temos 10 volts de novo? Aqui. Um ciclo, um período. Tá? E aqui é 0. Professor, mas 0 tem no meio. Tudo bem. Mas esse 0, ó, ele é 0 e começou a subir, começou a ficar mais positivo. Aqui não. Aqui ele é 0 e começou a ficar negativo. Opa, então não se repetiu. Para se repetir o próximo 0 tem que começar a subir, né? Se tornar positivo. Então aqui é 0. Né? A tendência agora é que volte a subir, né? Na continuidade aqui. Então é isso. Medição de ciclos em 1 segundo, por exemplo. Ó, temos aqui do ponto 0 volts até o ponto 0 volts, deu 1 segundo. Então, um ciclo, 1 segundo. Daria 1 Hz, né, por exemplo. Aqui, ó, 1 segundo, só que nesse 1 segundo nós temos 1, 2, né, 2 ciclos, e um positivo. Então, 2 ciclos e meio em 1 segundo. Mas e um ciclo? Leva quanto tempo? Um positivo e um negativo foi 0,4. Tá? Então, se eu pegar esse 0,4, multiplicar por 2,5, né, que são 2 ciclos e meio, eu chego em 1 segundo. E aqui, ó, 1 segundo, 2 ciclos. Então, um ciclo completo será meio, né, meio segundo. Por quê? Meio vezes 2 ciclos dá 1 segundo. Então, essa é a relação, tá certo? Relação de ciclos, né, número de ciclos, por intervalo de tempo, por período, né? O tempo que leva para que esses ciclos aconteçam.
Muito bem. Aqui eu trago um exemplo. Então, um exemplo de cálculo. Eu peço o seguinte, ó, dado o sinal sinoidal abaixo, determine valor de pico, período, frequência e número de ciclos. Esse é o sinal. Tá? Ah, professor, agora tá legal. Agora tem valor de tensão, tem valor de tempo. Agora tá fácil. Muito bem. Então, primeira coisa, o valor de pico. Turma, tranquilo, né? Só bater o olho aqui, ó. Valor máximo. Então, o valor de pico é 8. Vamos lá. Na resolução, ó, VP é a referência de 0 até o ponto máximo, né? Então, aqui eu coloquei o eixo vertical Vzinho, representa a tensão, portanto, volts, certo? Então, nós temos ali valor de pico igual a 8 volts. Temos aqui também, agora, a questão do período, né? Eu gosto de adotar o período partindo no referencial 0. Tá certo? Então, parti de 0, fui até os 8 volts, que é o valor de pico, e retornei aqui para 0. Opa, só que agora ficou negativo, então não terminou. Vai lá agora para menos 8, retornou para 0. Vai voltar a subir? Vai. Opa, então terminou aqui o período. Tá? Então, esse período do início ao fim do ciclo é 0,4. O quê? Segundos. Então, 0,4. Frequência é matemática, né? Tem uma formulinha que 1 dividido por período é frequência. Então, 1 dividido por 0,4 dá 2,5. Unidade de frequência, Hertz. Tá? E o ponto seguinte seria o número de ciclos. Né? O número de ciclos é o que nós temos do início ao fim do gráfico. Tá? Então, puxa, eu tenho um ciclo, né, que é um positivo e um negativo, 2 ciclos, 3 ciclos. Ah, puxa, não tenho mais um completo, eu tenho meio, só tenho um positivo. Tudo bem. Então, você tem 1, 2, 3 ciclos e meio. Então, 3,5 ciclos. Tá? É isso. Numa análise inicial de sinais senoidais, é isso que nós temos. Básico. Valor de pico, no exemplo é 8. Período, que é do início ao fim do ciclo, que para nós deu 0,4. Frequência, que é o número de ciclos em 1 segundo. Tá? Então, se você observar aqui, isso daqui a gente não chegou a ver graficamente. 2,5 é 1 ciclo, 2 ciclos e meio. Opa, aqui, ó. Exatamente em 2 ciclos e meio, eu tenho 1 segundo. Tá certo? É isso que a frequência diz para nós, né? Que temos aí 2,5 ciclos por segundo. Professor, e quando é 2,5 giga? São 2,5 bilhões de ciclos em 1 segundo. É rápido, né? É rápido. Por isso que o celular, o computador não trava. Né? No passado travavam mais, dependendo do que você tinha, nos aplicativos e programas, enfim. E os ciclos, acredito que não tem muito problema aqui, né? Olha o gráfico por completo. Temos 1, 2, 3 e meio. Beleza, turma? Então, a aula de hoje é isso. Eu agradeço a atenção de todos nesta aula. Lembrando que eu vou ficar disponível para dúvidas no chat, né? Eu deixo ali um período para dúvidas no Teams. E peço aí que quem tem dúvida, a princípio, entre lá, pergunte, tá? Interaja naquele momento lá da reunião, justamente para que
possamos trabalhar aí de uma forma progressiva, né? A gente vai evoluindo degrau ao degrau com o passar do tempo. Beleza? Grato a todos pela atenção, bons estudos, até!